A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia no seu lar, e eu quero mais uma vez agradecer ao nosso bom Deus pelo privilégio de estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus. Agradecemos também ao nosso pastor presidente, o pastor Ailton José Alves, e a toda a direção da Rede Brasil pela oportunidade de estarmos aqui, e agradeço também a você por sua audiência, a você que é um telespectador assíduo do nosso programa, a você que acompanha a programação da Rede Brasil pela TV ou pela internet, a você que tem divulgado a nossa programação aí através das suas redes sociais. Muito obrigado, que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. E eu gostaria de lembrar mais uma vez que você pode assistir ao nosso programa não só pela TV, mas de qualquer lugar do Brasil e do mundo pelo YouTube, lá no canal Rede Brasil Oficial. E se você deseja também assistir ou rever um dos nossos programas, essa já é a terceira temporada, você lembra disso, né? Nós já comentamos aqui sobre a sequência dos eventos escatológicos. Nós já estudamos o livro do Apocalipse, versículo por versículo, e essa é a terceira temporada. Estamos estudando o livro de Daniel, versículo por versículo. Caso você tenha alguma dúvida ou alguma crítica, alguma sugestão, você pode enviar para o nosso WhatsApp, que é o 994661010. Fique à vontade para perguntar, para criticar, para sugerir ou enviar a sua opinião para nós. Saiba que a sua opinião é muito importante para nós. Como é do seu conhecimento, nós estamos estudando o livro do profeta Daniel, versículo por versículo. Nós já estudamos 10 capítulos. Se você é um aluno assíduo, né? Se você é um telespectador assíduo do programa, você já está acompanhando, já estamos caminhando para o finalzinho do livro, né? Já vamos iniciar o estudo do capítulo de número 11. Estamos estudando já o finalzinho do livro, esses dois últimos capítulos. Eu gostaria de pedir, antes dessa tela, que por gentileza colocasse aquela que tem os 12. Isso, muito bem. Aí está uma... Abre essa tela, por favor. Está uma síntese dos 12 capítulos do livro de Daniel. Nós já estudamos 10 capítulos. Eu vou relembrar, mas muito rápido, porque sei que você já conhece esse assunto. Nós já fizemos isso várias vezes. Sempre que nós iniciamos um capítulo, a gente sempre costuma trazer essa recapitulação só para você relembrar, ou aquelas pessoas que estão assistindo o nosso programa há poucos dias possam ter uma ideia do que nós já estudamos, né? Estudamos o capítulo 1, que foi a ocasião em que Daniel e seus amigos foram escolhidos, foram selecionados para estarem lá no palácio em Babilônia, e aqueles jovens que firmaram o propósito no coração de não se contaminar com as iguarias do rei, e Deus deu graça a esses jovens, e não somente graça, mas deu a ele 10 vezes sabedoria do que todos os sábios lá de Babilônia. Capítulo 2 também nós já estudamos, foi aquele sonho do rei Nabucodonosor, o sonho daquela grande estátua, cuja cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de cobre, as pernas de ferro e os pés de ferro misturado com barro. Nós já estudamos sobre essa profecia e o que significa cada uma dessa parte desta grande estátua. Estudamos também o capítulo 3, que é um dos mais belos, um dos mais conhecidos, é a ocasião que Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais, porque não se curvaram diante daquela estátua erguida por Nabucodonosor. E nós vimos que o rei Nabucodonosor lançou os 3, mas viu que tinha 4, e o quarto homem era semelhante ao filho dos deuses. E esses 3 jovens saíram de lá ilesos, porque o fogo não pôde consumi-los. Estudamos o capítulo 4, que foi aquela ocasião que o rei Nabucodonosor se ensoberbeceu, se envaideceu e ficou como animal, comendo pasto como boi, recebendo orvalho do céu, até que se passaram 7 tempos, 7 anos, e ele reconheceu que é Deus que tem o domínio sobre o filho dos homens, e ele foi restituído ao seu trono, à sua posição,
e a sua glória ainda foi aumentada. Estudamos também o capítulo de número 5, aquele capítulo onde o rei Belsazar mandou buscar os utensílios do templo e bebeu vinho nos utensílios sagrados, naqueles objetos que foram confeccionados para o culto a Deus. E como se não bastasse essa profanação, ele ainda deu glória aos deuses de Babilônia. Na mesma hora ele viu uma sentença escrita na parede, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Ele não pôde decifrar, chamou os sábios, ninguém pôde também dizer a interpretação. E aí ele mandou chamar Daniel, e Daniel deu a interpretação daquela sentença. Que o seu tempo havia sido contado, que o seu reino havia sido dividido e ele havia sido também pesado em balança e havia sido achado em falta. E naquela mesma noite nós vimos que os medos e os persas invadiram a Babilônia e Belsazar foi morto. Estudamos o capítulo de número 6, que é a ocasião em que Daniel é lançado na cova dos leões, mesmo que não tenha cometido nenhum crime, nenhum erro, nenhum pecado, mas o fato de estar orando, porque os inimigos de Daniel fizeram com que o rei assinasse um decreto proibindo que qualquer pessoa fizesse um pedido a outro Deus ou a outro homem, senão ao rei Dario. E o rei assinou porque não sabia que isso era uma armadilha para mandar lançar Daniel na cova dos leões. E Daniel continuou orando, mas o que acontece? Deus enviou o anjo e guardou Daniel lá dos leões, e pela manhã cedo, quando o rei foi lá na cova e perguntou a Daniel, dar-se-ia o caso que o Deus a quem tu constantemente serves poderia ter te livrado? E ouviu a voz de Daniel dizendo, ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e me livrou dos leões. Estudamos o capítulo 7, esta imagem aí que você vê, esses 4 animais simbólicos nas visões de Daniel, um leão com asas de águia, um urso com 3 costelas entre os dentes, um leopardo com 4 cabeças e 4 asas e um animal terrível, espantoso e muito forte. Então nós vimos que esse capítulo fala exatamente dos grandes impérios, né? Nós já estudamos Babilônia, Império Medo-Persa, Império Grego, Império Romano, e fala inclusive do governo do Anticristo. Estudamos o capítulo de número 8, que fala da visão do carneiro e do bode, e é interessante nós lembrarmos isso. Pode trazer a tela, por gentileza? Esse carneiro e esse bode fala exatamente o carneiro com 2 pontas, fala do Império Medo-Persa, essas 2 pontas falavam exatamente de Dário e Ciro, e esse bode, com um chifre entre os olhos, apontava para o Império Grego, sendo que esse chifre falava exatamente de Alexandre o Grande. Foi a temática do capítulo de número 8. Inclusive, ainda nesse capítulo, nós falamos sobre a pessoa de Antíoco Epifânio, que é conhecido como o anticristo do Antigo Testamento. Estudamos o capítulo de número 9, que foi aquela longínqua oração de Daniel, dos versículos 3 até o versículo de número 20, e estudamos também a ocasião que um ser angelical aparece e traz a Daniel a profecia das 70 semanas. Você deve lembrar isso, aquela belíssima profecia que fala sobre 70 semanas que estavam destinadas sobre o povo judeu e a cidade de Jerusalém. Nós vimos aqui que 69 semanas já se cumpriram, estamos no intervalo entre a 69ª e a 70ª semana, e esta 70ª semana terá o seu cumprimento no futuro, que fala exatamente sobre o governo do Anticristo, ou o período da grande tribulação. Foi o que vimos no capítulo 9. E nos últimos programas, nós estudamos o capítulo de número 10, quando um anjo aparece a Daniel. Na realidade, primeiro quem aparece é o próprio Cristo, aquele varão vestido de linho. Tudo nos leva a crer que foi o próprio Cristo pré-encarnado. Nós tivemos oportunidade de estudar aqui sobre a teofania ou sobre a cristofania. Você lembra disso?
a aparição de Cristo antes mesmo da sua encarnação, e vimos também que depois aparece um ser angelical que traz para Daniel a revelação dos acontecimentos futuros. Inclusive, você deve lembrar que aquele ser angelical, quando ia trazendo o anúncio, quando ia trazendo a mensagem, foi impedido por um ser angelical enviado por Satanás, que ele chama-se o príncipe da Pérsia. Durante 21 dias demorou aquela batalha, você lembra disso? Ele não pôde descer porque estava sendo impedido, mas o arcanjo Miguel veio ajudá-lo e ele trouxe a mensagem para Daniel. A partir de hoje, como nós já dissemos, nós vamos dar início ao estudo do capítulo 11, que você vai perceber isso. É uma continuação do capítulo 10. Aquele ser angelical que estava falando com Daniel no capítulo de número 10, continua falando com Daniel, trazendo as revelações que estão no capítulo 11 e capítulo 12. Por sinal, você vai perceber aí que as mesmas imagens que nós trabalhamos no capítulo de número 10, nós vamos trabalhar no capítulo 11, porque é uma continuação, é uma continuidade desta profecia que foi trazido para Daniel através de um ser angelical. Abre, por gentileza, a tela principal, isso, capítulo de número 11, nós colocamos esse título, um anjo anuncia a Daniel os acontecimentos futuros. E quais são esses acontecimentos futuros? Se você tiver com uma Bíblia aí, você pode até comprovar isso, confirmar isso. Você pode observar na sua Bíblia, o capítulo de número 11 tem 3 títulos ou 3 assuntos. Então, observe, o primeiro é o Império Medo-Persa será destruído pelo rei da Grécia. Abre a imagem, por gentileza, dos 12 capítulos, por gentileza. Observe que no capítulo 11 aí, você vai ver esse urso com 3 costelas entre os dentes e vai ver esse leopardo com 4 cabeças e 4 asas. Por quê, professor? É simples. Porque no capítulo de número 11, ele vai mais uma vez falar sobre o Império Medo-Persa, o final do Império Medo-Persa, e vai falar sobre o Império Grego. Mas não só isso, ele vai falar ainda que o reino será dividido em 4, ou seja, o reino da Grécia, aquele grande império de Alexandre, dividido para 4 de seus generais, e sobre a guerra entre o rei do sul e o rei do norte, que é um dos principais assuntos do capítulo de número 11, que são 2 povos descendentes lá dos 4 generais de Alexandre, que dão início a uma longínqua guerra, de onde vai surgir aí Antíoco Epifânio, tá bem? Então, nós, para resumirmos, nós colocamos esse título, um anjo anuncia a Daniel os acontecimentos futuros, porque é uma continuação do capítulo de número 10. Agora sim, vamos para o versículo 1, pode abrir a tela por gentileza, diz assim, eu, pois... Bem, primeiramente, traz para mim por gentileza, isso. Primeiramente, eu gostaria de lembrar aqui, deixar bem claro, que quem está falando não é Daniel, e sim o ser angelical que apareceu no capítulo de número 10. Possivelmente o anjo Gabriel, que apareceu a Daniel várias vezes no livro. Inclusive, nós podemos até comprovar isso. Capítulo 8, versículo de número 16, você vai perceber que a palavra de Deus é assim, e ouvi uma voz de homem nas margens do Ulai, possivelmente a voz do próprio Deus, a qual gritou e disse, Gabriel, dá a entender a este a visão. Nós já estudamos esse texto. Então, o anjo Gabriel vai trazer a interpretação da visão do capítulo 8, que é a visão do carneiro e do bode. Lembra disso? Muito bem. No capítulo 9, que é aquela profecia das 70 semanas, mais uma vez Gabriel aparece a Daniel. Capítulo 9, versículo 21, diz assim, estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Segunda vez que Gabriel aparece. E no capítulo de número 10, que foi o último texto que nós estudamos, se você está acompanhando, você vai lembrar disso, aparece mais uma vez um ser angelical. Por exemplo, o capítulo de número 10, versículos 12 a 14, diz assim, então me disse, não temas, Daniel,
Porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Quem veio? Um ser angelical. Embora não diga o nome dele, mas tudo nos leva a crer que seja o mesmo ser, que seja Gabriel. Aí ele diz, versículo 13, que nós já estudamos: mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. É por isso que nós dissemos em programas anteriores que não cremos que tenha sido o varão de linho aqui. Não é Cristo que está falando, porque Jesus não poderia ser impedido por causa de um demônio, de um ser do mal, de um ser angelical enviado por Satanás. Com certeza não. Então, você vai perceber aí que no capítulo 11, versículo 1, quando o texto diz assim: eu, pois, não é Daniel que está falando, e sim o mesmo ser angelical que falou no capítulo de número 10. Volta ao texto mais uma vez, abre a tela. Aí ele diz: eu, pois, no primeiro ano de Dario o Medo, ou seja, era mais ou menos 539. E você deve lembrar isso, que esse ano de 539 foi o ano que findou o Império Babilônico. Foi aquela ocasião que os dois povos, os medos e os persas, invadiram a Babilônia. Belsazar foi morto, lembra disso? Vamos reler o texto? Lá no capítulo de número 5, versículo de número 31. A palavra de Deus diz assim, deixa eu ler o versículo 30 também. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Qual mesma noite? Se você ler o contexto, você vai saber disso. A mesma noite que Belsazar estava profanando os utensílios do templo. A mesma noite que ele viu a sentença escrita na parede, Mene, Mene, Tekel, Parsim. A mesma noite que Daniel trouxe a interpretação daquela visão, daquela sentença escrita na parede, naquela mesma noite foi morto Belsazar. E Dario Medo ocupou o reino na idade de 62 anos. Que ano era esse? 539. Que foi o ano onde houve o fim do Império Babilônico. Não o fim da Babilônia, claro que não. A Babilônia continuou existindo, mas agora a Babilônia estava dominada pelos medos e os persas. Ciro continua nas suas conquistas e deixa Dario responsável pela Babilônia. Quer ver? Veja no capítulo 6. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. Então, naquele episódio, naquela ocasião em que Daniel foi lançado na cova dos leões, quem estava governando a Babilônia já não era mais o Império Babilônico, mas quem estava dominando a Babilônia era exatamente os medos e os persas, nesse caso era Dario. Então o ser angelical, trazendo essa mensagem para Daniel, ele diz, eu, pois, no primeiro ano de Dario Medo, ou seja, 539, o que foi que aconteceu? Traz a tela mais uma vez, pode abrir. Aí ele diz assim, levantei-me para o animar e fortalecer. Que coisa interessante, um ser angelical enviado por Deus para animar e para fortalecer o rei Dario. Você sabe que isso não é comum nas páginas da Bíblia, você sabe, porque o comum são anjos sendo enviados para socorrer, para ajudar o povo judeu, os filhos de Israel, você sabe disso. Como anjo que apareceu, por exemplo, a Elias para prover alimento e águas, como anjo que apareceu para livrar a Daniel lá da cova dos leões, mas para fortalecer, para animar um rei, não, isso não era comum. Não era comum Deus enviar anjo para animar e fortalecer um rei que não era judeu, que não era hebreu, um rei estrangeiro. Mas qual a razão? Por que é que Deus envia esse ser angelical para animar e fortalecer o rei? Há pelo menos duas explicações. Primeiro, é que era do interesse de Deus que os medos e os persas prevalecessem sobre a Babilônia.
E por quê? Porque os medos e os persas foram os instrumentos de Deus para punir a Babilônia. Porque você sabe disso, que os caldeus, eles maltrataram o povo judeu. Embora que o povo judeu tivesse em pecado, tivessem adorado ídolos e tivessem sido levados pela Babilônia, permitido por Deus, mas eles exageraram. Eles mataram muitos judeus, eles maltrataram o povo judeu, inclusive nós já falamos sobre isso. Se você ler, por exemplo, o livro das Lamentações de Jeremias, que nós já indicamos aqui, talvez você já tenha lido, você vai perceber a forma que eles trataram as virgens, a forma que eles trataram os jovens, a forma que eles trataram até mesmo os velhos. Inclusive, se você ler o livro de Abacuque, você vai perceber isso. E eu já falei sobre Abacuque aqui, eu gosto de Abacuque, porque Abacuque não é um profeta só que fala em nome de Deus. Abacuque é um profeta que dialoga, que conversa com Deus, que fala com Deus e ouve a voz de Deus, as palavras de Deus. E se você ler o Abacuque é um livro curto, só são 3 capítulos, você desejar, você pode ler. Você percebe que no seu diálogo com Deus, Abacuque começa a perguntar se Deus não está vendo as injustiças sociais que estavam ocorrendo entre os judeus, que a lei se afrouxa, a sentença nunca sai, que o juízo sai pervertido. Aí Deus diz assim, não, mas eu vou levantar os caldeus. Eu vou levantar os caldeus para punir o povo judeu. Aí Abacuque não entende. Como é que tu vai usar o ímpio para punir o justo? Porque com certeza os caldeus eram mais ímpios do que o povo judeu, não resta dúvida disso. Aí Deus disse, não, mas no tempo eu vou puni-los também. Eu também vou castigá-los. Então, nós vamos perceber que um anjo aparece para animar e para fortalecer Dario, primeiro, porque era do interesse de Deus que os medos e os persas prevalecessem sobre a Babilônia. Havia chegado o fim da Babilônia, havia chegado o dia do juízo, havia chegado o dia da sentença. Aquele ato de profanação de Belsazar, de beber vinho nos utensílios santos, nos utensílios sagrados, será que Deus não estava vendo? Será que Deus não iria requerer dele? Com certeza. Então, aparece até um ser angelical para animar e fortalecer o rei Dario. Mas não só isso. É que, se você está acompanhando a explicação do livro de Daniel desde os primeiros capítulos, você vai perceber isso. Que uma das principais temáticas, um dos principais temas do livro de Daniel é a soberania de Deus. Esse é um dos principais temas do livro de Daniel. Deus deixa bem claro nos 12 capítulos desse livro que Ele é Deus, o Todo-Poderoso, o soberano que tem o controle, o domínio sobre tudo e sobre todos. Você lembra do capítulo 2, versículos 20 e 21? Quando Deus deu a Daniel a interpretação e a revelação do sonho daquela grande estátua? Daniel disse, seja bendito o nome do Senhor para sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda reis, ele estabelece reis, ele dá ciência ao entendido, enfim. Daniel deixa bem claro que é Deus que muda reis, que estabelece reis. Então, observe que era desejo de Deus que Dario fosse fortalecido, fosse animado por um ser angelical. Porque os medos e os persas estavam sendo instrumentos de Deus para punir a Babilônia e não só por isso. Era uma forma de mostrar que Deus tem o controle da história. Deus intervindo na história. Deus atuando através até mesmo de nações estrangeiras. Até porque eu quero trazer a lembrança que 2 anos depois, aproximadamente 536, 2 a 3 anos depois, é Ciro que assume aquele grande império e é através de Ciro que Deus manda o povo retornar à sua pátria, manda o povo judeu retornar a Jerusalém. Então, nesse texto que nós lemos, nós vamos perceber isso, que Deus envia um ser angelical. E ele deixa isso bem claro. Eu, pois, no primeiro ano de Dario, o Medo, levantei-me para o animar e fortalecer. Então, eu preciso entender isso aí.
E eu quero deixar bem claro para você, deixa eu falar nessa câmera aqui, algo que eu já disse aqui, e eu queria que você me entendesse. Quando nós repetimos uma informação, é sempre no propósito, no objetivo de que você entenda, que você compreenda, de você não esquecer essa verdade. Quando nós lemos o livro do Apocalipse, e nós lemos o livro de Daniel, nós vamos entender isso, que diversas pessoas falam. Então, por exemplo, lendo o Apocalipse, nós vimos isso. Às vezes quem falava era o próprio João, às vezes era um ser angelical e às vezes quem falava era Jesus. Você lembra disso? No Apocalipse tem palavras de João, tem palavras do anjo e tem palavras de Cristo. No livro de Daniel também nós vamos perceber essa semelhança. Às vezes quem está falando é Cristo, aquele varão de linho, por exemplo, é o Cristo pré-encarnado. Às vezes quem está falando é Daniel. Às vezes quem está falando são os próprios reis de Babilônia. Você lembra do capítulo 4? Quem escreveu aquela carta, quem foi? Foi o rei Nabucodonosor. E às vezes quem está falando é o ser angelical. Então é importante nós explicarmos aí para que nós não venhamos ler o livro e entender que todas aquelas palavras foram faladas, foram ditas pelo profeta Daniel. Não, claro que ele é o personagem principal, ele é o escritor do livro, mas nesse capítulo de número 11, versículo 1, Daniel estava registrando, Daniel estava escrevendo as palavras que ele ouviu do ser angelical. Então, vamos agora para o versículo de número 2, Daniel capítulo 11, versículo de número 2. E agora te declararei a verdade. Pode trazer a tela, por favor. Em outras palavras, o anjo estava dizendo assim, eu vou declarar o que vai acontecer no futuro. E eu quero lembrar essa diversidade de formas pelas quais as profecias são reveladas no livro de Daniel. Deus revela o futuro no livro de Daniel de várias formas. Às vezes através de sonhos, às vezes através de visões e às vezes até através de revelações angelicais, né? Principalmente nestes 3 últimos capítulos. Os capítulos 10, capítulo 11, capítulo de número 12, é este ser angelical que traz a mensagem para Daniel. Então, há diversas formas, diversas maneiras de Deus enviar uma mensagem profética no livro de Daniel. E esses 3 últimos capítulos, a ênfase está exatamente nesse ser angelical. E o que é que o anjo vai trazer? Qual é essa verdade que ele vai declarar? Abre a tela mais uma vez, ele diz, eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia. É interessante isso, que a história mostra que esta profecia cumpriu-se na íntegra. O anjo estava falando do que iria acontecer ainda. 3 reis ainda estariam na Pérsia. E isso ocorreu na íntegra. A história nos mostra isso. Tanto a história como a Bíblia, nós vamos ler isso. O primeiro rei, quem foi? Cambises, denominado de Assuero. O segundo foi Esmerdes, também conhecido como Artaxerxes. E o terceiro foi Dario Estaspes, que são mencionados lá no capítulo 4 do livro de Esdras. E eu quero lhe convidar para você abrir a sua Bíblia lá no livro de Esdras para nós confirmarmos essa informação. É bom lembrarmos isso. Eu já falei, mas eu quero repetir, porque na nossa Bíblia, o livro de Esdras vem antes do livro de Daniel. Pode perceber isso. Eu estou aqui em Daniel para ler Esdras, eu voltei aqui, na nossa Bíblia. Por quê? Na nossa Bíblia, os livros estão organizados não em ordem cronológica, mas por grupos de livros. Primeiro vem o Pentateuco, depois vem os livros históricos, depois os livros poéticos e depois os livros proféticos. Então você vai perceber isso, que como o livro de Esdras é um livro histórico, ele está na nossa Bíblia antes do livro de Daniel. Mas, se você ler uma Bíblia, por exemplo, em ordem cronológica, você vai perceber que a história de Esdras, a história de Neemias, a história de Ester ocorreram depois do livro de Daniel.
Foi depois que os filhos de Israel voltaram da Babilônia para Jerusalém, onde houve o período de restauração, não é? Inclusive, os livros proféticos de Ageu, Zacarias e Malaquias também foram escritos nessa época, quando Jerusalém estava sendo reerguida, reedificada, o templo sendo restaurado. Nós já falamos sobre isso, que os filhos de Israel foram em 3 levas para a Babilônia, por volta de 606, foram levados por Nabucodonosor, e 70 anos depois, em 536, quando Ciro era o rei da Pérsia, os filhos de Israel voltaram, e voltaram também 3 levas. Voltaram a primeira com Zorobabel para restaurar, para reconstruir o templo. A segunda voltou com Esdras. Esdras voltou com o intuito de restaurar o culto, porque o templo havia sido iniciado, mas precisava restaurar o culto. E posteriormente com Neemias, quando foi erguer os muros de Jerusalém. Então, lá no capítulo 4 do livro de Esdras, que está antes na nossa Bíblia, mas que a história foi depois, ele vai fazer menção desses 3 reis, ou dessa profecia. Por exemplo, capítulo de número 4, versículo de número 6. Deixa eu ler o versículo 5 também. Diz: e alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia. Observe, falando de Ciro, rei da Pérsia. Aí ele diz: até o reinado de Dario, rei da Pérsia, e sob o reinado de Assuero, que aqui é Cambises, que reinou de 530 a 522. No princípio do seu reinado, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, que seria o segundo rei aqui, que é conhecido como Esmérides, que reinou somente 1 ano, em 522, e em Esdras, capítulo de número 4, versículo 24, diz: então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Esse Dario é conhecido como Estaspes, que reinou de 522 a 486. Volta ao texto mais uma vez. Veja que o anjo está dizendo assim: te declararei a verdade, ou seja, eu vou revelar o que vai acontecer. Eu vou trazer a mensagem profética. Aí ele diz: eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia. E isso cumpriu-se na íntegra, como nós podemos ler. Volta ao texto mais uma vez. Aí ele continua dizendo: e o 4º será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e, esforçando-se com as suas riquezas, agitará todos contra o reino da Grécia. Então, este 4º rei foi Xerxes, que foi o sucessor de Dario, o persa. E ele foi realmente o mais rico de todos, como diz a profecia. Durante o seu reinado, ele atacou a Grécia, como estava predito nas profecias, mas foi derrotado nessa invasão. Então, nós vamos perceber claramente que o anjo está anunciando a Daniel que o final do Império Medo-Persa. Depois ele vai falar sobre o início do Império Grego. Ele está trazendo as revelações, as profecias do que estava para ocorrer nos próximos dias. E você vai lembrar disso. Falar do Império Medo-Persa, do Império Grego, já é uma profecia que você conhece, porque nós já estudamos no capítulo 2, lembra disso? Quando estudamos a profecia daquela grande estátua. Nós estudamos no capítulo de número 7, naquela visão dos 4 animais simbólicos. Nós estudamos no capítulo de número 8, onde tem a profecia do carneiro e do bode. Então, são profecias que para nós já se cumpriram, é passado. Mas para Daniel era futuro. Eram os impérios que iriam suceder à Babilônia. Então, nós vamos perceber que uma das grandes temáticas do livro de Daniel são exatamente os impérios Medo-Persa e o Império Grego, que foram aqueles que sucederam à Babilônia. Só para lembrar, no capítulo 2, o Império Medo-Persa é representado pelo peito e os braços de prata, e o Império Grego é representado pelo ventre e as coxas de cobre.
capítulo 2. No capítulo de número 7, o Império Medo-Persa é representado pelo urso, com 3 costelas entre os dentes, e o Império Grego é representado pelo leopardo, com 4 cabeças e 4 asas. No capítulo de número 8, o Império Medo-Persa é representado pelo carneiro, com duas pontas, e o Império Grego é representado pelo bode, com uma ponta entre os olhos. E mais uma vez, no capítulo de número 11, o anjo fala acerca desses impérios. Volta ao versículo de número 2, por gentileza. Aí ele diz, e agora te declararei a verdade, ou seja, eu vou falar o futuro, o que vai acontecer. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, ou seja, ele está falando sobre o final do Império Persa. E o 4º será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos. Quem é esse 4º rei? Xerxes. E esforçando-se com as suas riquezas, agitará todos contra o reino da Grécia. E realmente ocorreu isso. Xerxes lutou contra a Grécia, mas ele foi derrotado. Aí você vai perceber que no versículo de número 3, ele vai falar agora de outro império. Pode abrir a tela, por gentileza. Aí ele diz, depois se levantará um rei valente, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. E você sabe que esse rei quem é? Muito bem, Alexandre Magno, que nós já tivemos a oportunidade de estudar várias vezes sobre ele aqui, né? Quando estudamos, por exemplo, o capítulo de número 8, naquela visão do carneiro e do bode. Você deve lembrar isso, que o carneiro representa os medos e os persas, e o bode representa exatamente Alexandre o Grande. O bode é o Império Grego, e aquela ponta entre os olhos representa Alexandre. Vocês sabem, nós já falamos sobre ele aqui. Um grande general, de extraordinária habilidade, talvez o melhor de todos os tempos. A história diz que Alexandre nunca perdeu uma batalha e tornou-se o mais célebre conquistador do mundo. Então ele chegou a dominar o mundo da época com apenas 20 anos de idade. A história diz isso, né? Então ele tornou-se rei aos 20 anos de idade, e a expansão do seu reino foi a maior da história, a maior conhecida num curto período de tempo. Então, nesse versículo 3, ele está falando exatamente desse rei valente. Abre mais uma vez o versículo 3. Depois do Império Medo-Persa, se levantará um rei valente. Quem é esse rei? Alexandre, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Detalhe, uma informação importante. É que essa profecia acerca de Alexandre, ela foi dita aproximadamente 200 anos antes. Então, hoje nós estudando essa profecia, como já se cumpriu, parece que não tem muita importância. Parece que o significado é só histórico. Não. Isso aqui é uma verdade profética, algo que Deus revelou antecipadamente. Cerca de 200 anos antes, Deus já estava dizendo a Daniel acerca desse rei valente, que iria lhe fazer o que bem lhe aprovesse. Vamos para o versículo 4, que é o último texto que nós vamos estudar hoje, que você também vai lembrar que nós já estudamos essa profecia. Aí diz assim, mas, estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros. Você deve lembrar que essa profecia também já se cumpriu na íntegra. Por quê? Alexandre morreu prematuramente, morreu aos 33 anos. Ele não tinha herdeiros, não tinha filhos, e o seu império, o seu grande império, foi dividido para 4 reinos, 4 dos seus generais. E é por essa razão que a profecia diz que o seu reino seria quebrado e seria repartido para os 4 ventos do céu. E aquele grande império de Alexandre, aquele grande império grego, foi dividido exatamente para 4 reinos independentes. 4 de seus generais, que nós já estudamos. Ptolomeu, que ficou responsável pelo Egito, Cassandro, que dominou a Grécia, Lisímaco, que dominou grande parte da Ásia Menor, e Seleuco, que ficou com a maior parte que tinha sido o Império Persa. Então, nós vamos perceber que nesses 4
versículos iniciais do capítulo de número 11, nós apenas estivemos, eu posso dizer assim, relembrando profecias que nós já estudamos, que fala sobre o final do Império Grego, o final do Império Medo-Persa, o início do Império Grego e depois a divisão do Império Grego para 4 generais de Alexandre.